Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo entre São Paulo e Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Dorival, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito da dupla de ataque. Como é que você enxerga o desempenho parcial da dupla Caleri e Luciano, né? Se você acha que está funcionando em relação a essa dupla. E hoje a gente vê, né, quando você tira o Caleri nos últimos jogos, você tende a colocar o André Silva, né? E hoje você tentou colocar o próprio Gustavo Santana também, Rian Francisco de fora dos relacionados para o jogo. Queria que você falasse o que você enxerga dessa posição que o São Paulo vem tendo uma dificuldade no Campeonato Brasileiro, especificamente com os gols. Obrigado. Bom, primeiro assim, nós temos criado, isso é que é importante. Nós estamos tendo uma dificuldade um pouco diferente. Nós estamos tomando alguns gols que são inaceitáveis para uma equipe como a nossa. E isso tem se repetido. E o que nós mais trabalhamos praticamente ao longo de toda a semana são as bolas paradas. E isso tem nos tirado aí pontos importantes. Não é a situação dos atacantes, até porque a gente busca ali dar as melhores opções possíveis para que, criando, nós possamos tê-los em condições de definição. Quando isso acontece, os gols acabam saindo com uma certa naturalidade. São Paulo tem feito bons jogos, criando, mas, infelizmente, um momento muito difícil em que nós não estamos conseguindo sustentar resultados. Então, isso daí é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica. Nós fazemos o gol, nós retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa um pouquinho a guarda, sofre gols, sofre empate, e isso acaba nos tirando aí uma possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação dentro da competição. Então, tudo aquilo que é realizado dentro da partida, ela acaba se apagando em razão daquilo que acaba acontecendo ao final do resultado. Dorival, aqui à sua direita, boa noite, Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. No segundo tempo ali, Dorival, o jogo ele parece ter perdido um pouco da intensidade, acho que até pelo Grêmio ter feito um jogo de Copa do Brasil ao longo da semana. Não faltou um pouco de ambição para o São Paulo naquele momento, de atacar um pouco mais, tentar buscar a vitória? Me pareceu que ali o time se contentou, de certa forma, com um empate e acabou levando no final o gol do Pavon. Queria te ouvir sobre a postura, principalmente no segundo tempo. Olha, você me desculpa, mas foi o momento que nós mais tivemos bola, que nós mais buscamos criação, que tivemos paciência para trabalharmos de um lado para o outro, rodando bola, jogando com infiltração. Tivemos 4 bolas atravessadas que os zagueiros praticamente tiraram dos pés dos nossos atacantes. Então, isso daí mostra que, ao contrário, a equipe queria, a equipe criou, a equipe buscou. Colocamos Cauli depois no segundo tempo para que tivesse mais um homem ainda por dentro, buscando jogadas de aproximação, trocas de passe, e com isso nós conseguimos as infiltrações, porque os corredores, principalmente do lado esquerdo, estavam abertos e nós conseguimos explorar. Então, assim, o que foi possível nós fizemos. A equipe foi corajosa, quis o resultado, buscou o resultado, o que nos tem tirado a condição de melhores situações são justamente os erros que nós temos cometido, que eles vêm se repetindo com uma certa frequência. Isso daí preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de ter posse de bola, não deixa de jogar com intensidade, com força. Só que no momento de finalizarmos, no momento de conclusões de partidas, acabamos tendo muitas dificuldades, e isso aí está nos gerando uma preocupação muito grande. Dorival, boa noite. Novamente, Júlia Douto, TV Globo. Em cima disso que você está pontuando, que o time está se dedicando, está se esforçando, está criando, está trabalhando,
a frustração de ter todo esse contexto e o resultado acaba muitas vezes escapando, assim, pelo quesito justamente de que não está tudo errado, o time está trabalhando, está tentando evoluir, mesmo assim o resultado não vem. Essa frustração, você sente que ela vai se retroalimentando um jogo após o outro quando o resultado ele não é consolidado? É um fato que nós temos que entender, que é real e acaba acontecendo. Ele se retroalimenta realmente. Por quê? Porque eles buscam fazer tudo da maneira correta. Nós tivemos paciência, tivemos troca de passes, tivemos infiltrações, tivemos bolas atravessadas, tivemos grandes defesas do goleiro, nós tivemos oportunidades. E, de repente, não estamos sabendo aproveitar no momento oportuno. E isso tem nos tirado possibilidades reais de um resultado melhor. O jogo do Remo foi assim, o jogo do Atlético do Paraná foi assim, a última partida contra o Flamengo já foi assim também. E agora, uma situação que se repete. Então, assim, eu estaria muito mais preocupado se nós não estivéssemos buscando, criando, gerando possibilidades de gols. Não é isso que vem acontecendo. Mas, infelizmente, pequenos detalhes nos tiram aquilo que poderia ser já o início de uma recuperação acontecida há algumas rodadas atrás. Isso, sim, gera uma frustração e temos que ter uma atenção ainda maior para que possamos começar a fazer com que esses resultados apareçam, aconteçam e que a gente busque aí uma regularidade que todos nós queremos. Dorival, tudo bem? Aqui Gustavo Berton, ESPN. Você se mostrou preocupado, né, com essa questão do time criar, não fazer, que isso tem se repetido, e principalmente não segurar o placar. Como é que se corrige isso? É só uma questão tática ou é uma coisa que tem que ser trabalhado com os jogadores, o mental dos jogadores, de repente, algo que acontece dentro do jogo, que mexe, que abala os jogadores psicologicamente? Como é que se corrige isso para que o time consiga segurar os resultados e os bons resultados? Gustavo, assim, situações que se repetem são bem complicadas. Se repetem. Nós tomamos um gol do Flamengo muito próximo do que foi o gol de hoje. Nós tivemos duas situações semelhantes também contra o Atlético do Paraná, no jogo lá em Bragança Paulista. O que eu vejo assim, nós estamos tendo coisas muito boas, muito positivas. O time está aparecendo, está jogando, está pondo a bola no chão, está criando, está girando com facilidade, está invertendo lados, está atacando espaços. Isso daí tudo tem acontecido. Fazemos um gol inicial e, de repente, a sustentação do resultado nos tem faltado. Isso daí, sim, tem nos preocupado e muito. É natural. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho. Agora, depois de tudo que foi feito, gerando uma expectativa muito positiva com essa fase de treinamentos que nós tivemos, é natural que todos nós gostaríamos e queríamos um resultado um pouco diferente. E fizemos por merecer. Nós tivemos merecimento para um resultado diferente. E isso tem acontecido na maioria dos jogos, infelizmente. Dorival, Everton Veiga, Rádio Antena Mix e Canal 2 Odessa. O São Paulo está, se não me engano, há 8 jogos, né, no Campeonato Brasileiro sem vitória. Agora, claro que é o início da rodada, mas os times que estão ali atrás podem vencer, e aí depende dos jogos saírem com resultados que... Isso, se tiver uma aproximação dessa zona de rebaixamento, como tu vem falando agora na entrevista, o São Paulo está buscando a vitória, está tentando, mas os resultados não vêm. Isso não te preocupa que essa dificuldade no fazer o gol, essa dificuldade, como tu disse mesmo, para criar e não fazer, não vai dar daqui a pouco um problema a mais para o ambiente do São Paulo? E outra coisa, sobre a arbitragem, foi unânime que dos dois lados houve reclamação. E houve muita reclamação do São Paulo no final, no pós-jogo ali. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, sobre a arbitragem, eu vou falar apenas de um lance, que é impossível que quem estava no VAR, seu Weber Roberto Lopes, não tenha visto o puxão que existiu em cima do Luciano. É um absurdo aquilo não ter sido pontuado pelo árbitro de vídeo. É inaceitável aquele tipo de situação. As demais, eu acho que aconteceram todas elas
fora, nós não temos um critério, né? Esse é o grande problema, nós não temos um critério. Por isso, incomoda um lado quanto o outro. Tá? Mas o puxão que existiu e que não foi pontuado pelo árbitro de vídeo, isso daí nos preocupa, porque esse tipo de atitude é inaceitável para quem está com tudo ali tranquilo, no ar-condicionado, vendo o que está acontecendo, e só tem a obrigação de poder pontuar aquilo que acabou sendo feito. Eu acho que a preocupação principal é que nós fazemos o gol. Esse é o grande problema. Nós fazemos o gol, nós criamos as oportunidades. O que nós estamos tomando gols que são jogadas muito mais situações em que o adversário se aproveita de uma fragilidade do que propriamente de uma criação. Então, isso é que tem nos preocupado, porque são situações que se repetem, por mais que se treine, elas vêm sendo repetidas e vêm nos tirando aí possibilidades reais de uma pontuação melhor no campeonato. Ô, Dorival, queria lhe ouvir sobre a sua opinião sobre uma questão para o futuro do futebol. Segunda-feira vai acontecer a reunião da CBF com os clubes para definir em relação às regras que foram aplicadas na Copa do Mundo, para que sejam aplicadas também no Brasileirão. A questão de menos tempo para tiro de meta, cobrança de lateral, para substituições e a lei do Vini Júnior, entre outras. Queria ouvir tua opinião sobre essas possíveis mudanças, se tem alguma ou mais de uma dessas regras que tu acredita que seja mais válida, menos válida para o nosso futebol? Eu acho que tudo que venha melhorar tem que ser implantado o mais rápido possível. Eu sei que nós estamos no meio de uma competição, de repente passa a ter assim, uma dupla, talvez, interpretação, se é o momento, se não é o momento. Mas eu acho que tudo aquilo que que seja feito no sentido de melhorar e dar um pouco mais de velocidade ao jogo, eu sou a favor que aconteça o mais rápido possível. Caso seja implantado, eu acho que será ótimo. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos. Uma boa noite.